Então se você planejou começar jiu-jitsu e está preocupado com lesão, não quer se machucar, fica aqui até o final que eu vou passar todas as dicas para você não ter nenhum problema. Prazer, meu nome é Gustavo e aqui na Ela você aprende tudo sobre jiu-jitsu. Então eu recebi uma pergunta recentemente nas nossas redes sociais, essa pergunta que vai aparecer por aqui, né? E eu acho que é muito importante, principalmente para quando você está começando o jiu-jitsu, se preocupar com essa parte de lesão. Porque é algo muito comum, né? Acho que é a coisa mais comum a gente ver faixa branca se lesionando. E isso acontece por diversos fatores, eu vou tratar todos eles aqui. E para mim, o mais importante é que você, vendo esse vídeo, consiga evitar todas elas, independente de onde você esteja treinando, enfim, que você saiba até escolher o lugar onde você vai treinar. E por que eu estou falando isso? Quando você começa a praticar qualquer esporte que seja, seu corpo não está acostumado àqueles movimentos, não está acostumado à força que você vai fazer. E o seu primeiro contato, geralmente, você vai ter algumas complicações. Então, seja um movimento comum, uma levantada técnica, se você estiver fazendo da maneira errada, você pode sim se machucar, você pode sentir alguma coisa diferente e cabe ao seu professor estar assistindo, tá? Esse, assim, é o mais básico, é o seu professor tá vendo o que você tá fazendo, tá te corrigindo, tá te dando atenção, tá? Outro ponto muito importante é que esse professor saiba te colocar para treinar. Então a gente vê muitas academias hoje que não deixam o faixa branca treinar, o que é interessante porque você evita a lesão, né? Então eles deixam você sem treinar, sem fazer a luta, né? O rola até o 2º grau e depois você pode começar. Isso tem pontos positivos, tem pontos negativos. O positivo é que você não vai se machucar no início, mas o negativo é que, assim, você vai demorar mais para começar a ter o combate e a experienciar a luta. Então se você está entrando em uma academia que ela está muito cheia, fica atento a isso. É muito importante que seu professor vá assistir você treinar, vá acompanhar o que você está fazendo, te corrija nas suas posições, corrija no seu aquecimento, pergunte se está cansado, o que você está sentindo. Então, se você perceber que seu professor, por algum motivo, começou a aula, nem olhou para sua cara, não corrigiu você no aquecimento, não corrigiu na luta, não corrigiu nas posições, você já sabe que talvez não seja a melhor academia para você começar a treinar jiu-jitsu. Então, esse é o primeiro alerta que você vai ter, tá? O segundo ponto que eu queria passar aqui é sobre você. Então, cada um tem o seu biotipo, cada um tem as suas limitações e cabe a você detectar elas também. Então, vou dar um exemplo básico aqui, que é um exemplo meu. Eu tenho uma diferença de força nas 2 pernas por conta de uma cirurgia que eu fiz. E sempre que eu vou treinar e eu tenho uma sobrecarga muito grande nesse lado, no lado direito da minha coxa, eu acabo travando o meu quadril. E isso é falta de força, falta de flexibilidade, enfim, tem vários fatores. Mas cabe a mim saber, né, que eu tenho essa limitação e que eu preciso cuidar dela. Então fazer um fortalecimento, fazer algum trabalho paralelo ao jiu-jitsu talvez seja uma das coisas mais importantes. Então, por exemplo, eu vou dar outro exemplo que é uma coisa que eu não tive problema, mas é o sobrepeso. Se você tem sobrepeso, é óbvio que você pode começar a praticar jiu-jitsu, mas saiba muito bem como está seu corpo. Então, se durante a prática você está se sentindo desconfortável, se por algum movimento você está sentindo alguma dor, fala com o seu professor, evita aquele movimento. Se ele for um bom professor, a gente volta para o ponto 1, ele vai saber contornar a situação. Então, sempre é importante você trabalhar outros pontos, as suas fraquezas, por fora da aula de jiu-jitsu. Isso leva ao nosso terceiro ponto. O jiu-jitsu é muito legal, é muito bom de praticar, tem diversos benefícios, mas você precisa saber controlar a intensidade, então o volume de treinos, né? Não a intensidade do treino em si, né? A força que você vai fazer no treino. Isso é importante controlar também, mas principalmente no início, você vai estar gostando demais, provavelmente você vai estar gostando muito, vai querer praticar jiu-jitsu todos os dias, 4 vezes por semana, e eu não aconselharia, tá? Não sei que você seja uma pessoa experienciada, que já pratica, sei lá, judô, wrestling, já faz artes marciais, já está acostumado, já faz fortalecimento por fora, tudo bem você iniciar de uma forma mais intensa. Mas se você está começando, você não está acostumado, você não faz um fortalecimento muito bem feito, eu aconselho você começar 2 a 3 vezes por semana no máximo de jiu-jitsu. E paralelo a isso, você também fazer um fortalecimento, um treino de flexibilidade, né, alguma manutenção que você tenha. Então, por exemplo, uma fisioterapia, enfim, são vários pontos interessantes, principalmente para você acostumar seu corpo, então você dá tempo para ele descansar depois de um treino de jiu-jitsu, porque vale lembrar que os movimentos que você faz no jiu-jitsu,
são muito diferentes de movimentos de musculação, né? Por exemplo, um escape de 100 quilos não é um supino bonitinho como a gente faz. Geralmente a gente está empurrando a pessoa numa amplitude totalmente errada, a gente está usando mais um braço que o outro, então isso gera uma sobrecarga que pode ser nociva, pode te machucar. Então você tem que ter a sua musculatura preparada para realizar esses movimentos. Então você já entendeu que você precisa ter um professor bom, você precisa conhecer seu corpo, você precisa fazer um trabalho de manutenção, você precisa controlar o volume, né? E a sobrecarga, quanto que você vai treinar, já ficaram as dicas aqui. Mas tem um outro ponto muito importante, e isso é em relação aos rolas, tá? Isso leva a um ponto que eu sempre comento nas nossas redes sociais, que é você praticar os fundamentos, tá? E por que isso é tão importante para você não se machucar? Geralmente, quando um faixa branca começa a lutar, começa a entrar na parte de combate, de rolas, enfim, às vezes ele assistiu uma luta, ele acompanhou qualquer coisa, um filme, ele quer fazer alguns movimentos que ele realmente não praticou na aula, mas que ele por algum motivo conhece. Isso é muito comum. Você, com certeza, se você for começar a jiu-jitsu, você vai perceber isso, que dá uma vontade de fazer alguns movimentos que você não aprendeu na aula, mas que, sei lá, você acha que faz sentido. Por mais que seja comum, isso é um pouco perigoso, tá? Então eu já vi muitos alunos faixas brancas aqui que treinam comigo, fazendo coisas que não tem sentido nenhum, mas que na cabeça deles, às vezes, era interessante fazer. E isso é perigoso porque a pessoa não sabe que o movimento está errado, coloca força naquele movimento, e às vezes a pessoa está em uma amplitude de movimento, uma amplitude articular muito exacerbada ali, tá difícil dele, sim, é um ponto em que ele não deveria se movimentar, ou é um ponto que ele deveria empurrar e que na verdade ele está abrindo o braço, enfim, tem mil e uma situações aí. Então é importante você saber que existem situações que você não vai conhecer a técnica que você precisa aplicar, por ser faixa branca, você não conhece a maioria das técnicas, e você vai ter que procurar alguma solução, você não vai ficar parado ali. Conhecendo fundamentos, você vai entender, por exemplo, estou nos 100 quilos, o que eu posso fazer para arrumar espaço? Uma fuga de quadril. Se você souber fazer isso muito bem feito, se você lembrar disso, já é um começo. Como é que eu arrumo espaço? Eu vou fazer uma ponte primeiro, para tirar o peso do meu adversário, e depois uma fuga de quadril para me distanciar dele. Se você souber esses dois, você já sabe a maioria dos princípios de reposição de guarda, por exemplo. Então é muito mais difícil você se machucar. E aí a gente tem princípios de fundamentos, como o rolamento lateral, você tem até o rolamento de frente, né? Para se por um acaso você tomar uma queda, você saber cair. Então, assim, para mim a dica de ouro, tá? E acho que ficou por último, mas paciência, a dica de ouro é você focar nesse início em fundamentos. E além de você prevenir lesão focando em fundamentos, você também aprende a maioria dos movimentos de uma forma mais abrangente. Porque um movimento de jiu-jitsu, por mais complexo que seja, ele passa por vários fundamentos. Então eu já falei isso bastante em redes sociais. Você tem um berimbolo, por exemplo, que é um dos movimentos mais complexos do jiu-jitsu. Você vai passar por uma fuga de quadril, você vai passar por um rolamento lateral, você vai passar por, enfim, acho que uma ponte, enfim, teria que ver, mas você sempre vai passar por fundamentos que são comuns ao iniciante, mas que às vezes o iniciante não consegue integrar eles, isso é normal. Mas acho que um bom pontapé que você vai ter é partir desse princípio dos fundamentos. E aí fica uma dica extra, tá? Uma dica extra que também é desse último ponto que eu comentei. Não faça nada que você não aprendeu. Por mais difícil que seja isso, por mais que às vezes você está perdendo um treino, às vezes você quer tentar uma coisa nova. Se você faixa branca iniciante não conhece bem, seja azul e tal, tudo bem, mas se você faixa branca, não faz, se poupa, porque você tem que pensar que o mais importante é você aprender jiu-jitsu e não se machucar. Porque o que vai te afastar dos treinos não vai ser por jiu-jitsu ser chato, não vai ser por qualquer outro motivo, não vai ser porque a aula não é legal, enfim, pode ser que aconteça, mas geralmente não é isso. O que vai te afastar é a lesão. Então fica essa dica, se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar aqui embaixo se você está começando agora, se você realmente utilizou essas dicas e funcionaram, porque isso é importante demais pra gente. E além disso, eu vou deixando também mais uma dica, né? Na verdade, vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem um método de treinamento que ele é utilizado justamente para as pessoas que não conseguem muitas vezes comparecer à academia todos os dias, sai do trabalho tarde, mas quer manter aquele volume de treino, quer aprender jiu-jitsu, quer melhorar sua parte técnica, seu condicionamento, então seu gás é melhorar com isso. E é um método feito em casa, sem equipamento,
você só precisa de um acolchoado. Então eu convido vocês a conhecer mais. Eu utilizo bastante, assim, foi um método que a gente criou na pandemia e que eu sou apaixonado, me ajuda muito com o jiu-jitsu, me ajuda a desenvolver a parte de mobilidade, a parte técnica também, de coordenação de movimentos entre os dois lados. Então, por exemplo, você só consegue passar para um lado, você vai aprender a se movimentar para o outro, você vai começar a ver que a sua técnica vai fluir muito melhor, a sua maneira de fazer drill, enfim. Se você está curioso e quer se inscrever, não esqueça de clicar no link aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, galera, e até a próxima, espero que tenham gostado.